Fala aí pessoal, Cristiano Macedo aqui com vocês. No vídeo de hoje vou trazer um aplicativo de gestão de tarefas barra notas que é meio diferente, hein? E o plano dele gratuito já tem uma abrangência muito grande e ainda você tem acesso à inteligência artificial para ajudar a listar as suas tarefas. Então bora para a tela do computador. Então vamos lá pessoal, o aplicativo esse daqui ó, é Tools e o site está aqui para você, mas também está no link na descrição aqui para você acessar depois de ver esse vídeo, ou depois você acessa e vai acompanhando esse vídeo junto. O que é esse aplicativo aqui? Ele chama até de escrever coisas. Você consegue acessar ele tanto pelo seu navegador no seu computador, mas também tem aqui para você fazer o download na App Store ou no Google Play. Vamos descer um pouco aqui. Já dá para ver que a gente consegue colocar eventos do calendário, fazer notas e ainda adicionar lembretes. Ele tem uma hora que ele fala que é selecionar things, né, que é coisas, e tem parte que está traduzido ou não. Mas independente disso, ele fala para você que você consegue separar ali, ó. Por exemplo, ele colocou ali bananas e colocou o que é para fazer. Aí o que é yoga, sei lá o que, suco de laranja, para ligar as coisas, pelo que eu estou entendendo, né? Mantenha-se organizado. Ele fala aqui que para gerar listas diárias dos afazeres do que você tem para fazer no dia. Quando você cria os seus afazeres, as suas coisas, aparece uma pergunta se você quer lembrar ou não, e ainda tem integração com inteligência artificial. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa inteligência artificial dentro do Tools. Ele ainda fala aqui que é possível você criar listas e compartilhar essas listas também. E aqui é o mais importante, grátis para usar para sempre. Então testa aí depois para você verificar. Pelo que eu entendi, à medida que você vai utilizando o aplicativo, você vai ganhando essas moedas aqui, ó, esses coins aqui, que é um benefício de você estar utilizando sempre o aplicativo. Agora vamos olhar para dentro do aplicativo e ver as opções na prática. Eu criei aqui uma nova conta dentro do Tools. Quando você cria sua conta, é essa tela que vai aparecer para você. Então, do lado esquerdo aqui a gente tem listas e em cima tem tudo, né? Para a gente selecionar tudo, só listas, só do dia. Ele ainda tem, você consegue criar listas e deixar ela listada como modelo. Minhas listas deve ser porque quando você está compartilhado, você consegue ver só as suas listas separado daqui está compartilhado. Colaborar, sem listas compartilhadas, pelo que eu estou entendendo. Pelo que eu vi, a gente consegue ainda criar as listas e publicar. Fica para todos os usuários do Tools ter acesso àquela lista ali. Então tem aqui, ó, público ou publicado. E ainda as listas salvo. Voltando para o canto superior aqui em cima, tem a visão de calendário. Quando a gente faz a integração com o Google Calendário, a gente consegue observar as tarefas aqui. Eu já fiz esse teste. Tem o favoritos dele, ele chama como estrelas. E tem tarefas para a gente ver todas as tarefas aqui. Então vamos começar criando uma lista aqui, ó. Do campo aqui de baixo, nova lista. Vamos chamar a lista nova de casa. Só para a gente entender como é que funciona. Então a gente salvou a lista aqui para casa. Note que na frente aqui, da onde está piscando o cursor do mouse, ele está com um símbolo de traço na frente, não está com aquele símbolo de tarefa. Então tem um lugar que a gente configura isso. Se a gente quiser mudar para tarefa, a gente vai no canto direito ali, ó, e pode mudar para tarefa. Mudou para tarefa, vocês viram? Aí a gente pode fazer, por exemplo, deixa eu criar algumas tarefas aqui só de exemplo. Comprar leite, comprar pão. Veja lá que o aviso que ele vai dando ali, ó, que a gente vai ganhando moedas na medida que a gente vai criando tarefas ou usando as funcionalidades do aplicativo. Agora imagina que dentro da casa eu tenho uma sublista. Eu quero criar uma sublista aqui. Eu clico aqui, ó, adicionar sublista. E aí em vez de ser para hoje ou amanhã ou dia, eu vou colocar aqui nova sublista, e eu ainda poderia encontrar sublistas já criadas para adicionar dentro da lista principal casa. Mas eu vou criar uma nova aqui. Essa nova sublista aqui eu vou colocar material escolar. E aí note que eu já tenho uma sublista, e aqui eu também consigo verificar, ó, nesse canto aqui, que eu tenho uma sublista dentro da lista casa. E agora com a sublista material escolar criado, vou colocar aqui alguns itens dentro dela. Por exemplo, caderno e papel A4. E veja que novamente ficou com um traço na frente. Então eu tenho que selecionar os dois. Eu posso selecionar até múltiplo e alterar ali embaixo. Ó, eu tenho a opção para alterar
para tarefa. E agora ficou como tarefa, então eu tenho 2 itens dentro do material escolar e ele está dentro da lista grande que é casa. Eu ainda vejo que aqui em cima eu consigo alterar essa visão que está em lista, eu consigo alterar para grade. E nessa visão de grade, observe que tem um quadradão grande aqui, eu não sei se dá para ver direito na tela aí. Esse quadradão grande é a casa. E aí dentro aqui, ó, se eu deixar em cima, destaca. O quadrado menor é material escolar. E aí eu posso ir criando blocos de lista dentro da lista principal, que é casa. E ele ainda tem a visão em quadro. Vamos verificar como que é. É o mesmo conceito também, pessoal. Veja que ele tem agora um retângulo bem grande, vai até o fim da tela. E dentro dele eu tenho aqui, ó, vou deixar em cima para ver se destaca. Não destaca tanto, mas aqui eu tenho mais uma caixinha pequenininha que é o material escolar. E eu posso ir criando as sublistas desta maneira. E o que está fora de qualquer um dos quadrados está aqui, ó, é dentro da lista principal, que é casa. Voltando para a visão de listas, se eu seleciono um dos itens, lá embaixo eu tenho a opção de lembrete. Eu posso escolher o lembrete, colocar aqui a data de vencimento, vou colocar aqui a data para amanhã e vou deixar essa daqui que está mesmo 3:37. E ele aqui pergunta ainda se eu consigo fazer ainda uma tarefa recorrente, né? E vou configurar um alerta aqui para 30 minutos antes. Aqui embaixo ele mostra 100 calendários conectados, mas é possível conectar ao Google Calendário. E vou deixar selecionado mostrar eventos e clicar em salvar. Agora vamos dar uma olhada na visão de calendário para ver se aparece essa atividade aqui, ó, comprar leite lá no calendário. Tá aqui, pessoal, ó, comprar leite está em verdinho e do lado aqui é as listas que a gente criou hoje. Ele mostra como o dia de criação também. E aqui o comprar leite está aqui, se eu clicar em cima, vai para dentro daquela tarefa e ele ainda seta com uma lista do dia, da segunda, dia 4 de novembro, no caso, amanhã. Voltando aqui ainda para as listas, veja que aqui do lado ele mostra para a gente as listas recentes. Mas se a gente clicar aqui naquele símbolo, a gente ainda pode destacar essa lista como favorita e ainda escolher uma cor. Vamos colocar aqui vermelho. E agora aqui apareceu um outro campo para a gente, favoritos. E o favorito, a gente, como eu mostrei para vocês, a gente pode ainda escolher a cor deste favorito para ser mais fácil a visualização. Ainda aqui no canto superior esquerdo, a gente consegue clicar nesses 3 pontinhos aqui e ainda a gente tem outras visões que a gente pode adicionar àquela nossa lista prévia. A gente pode, por exemplo, visualizar todos os lembretes apenas clicando e filtrando por lembretes e ainda tags também. Favoritos, modelos, memória, semana, universo e coisa e tal. Vamos clicar em personalizar e dar uma olhada. Então aqui, depois de clicar em personalizar, a gente consegue enxergar as opções do menu lateral, que é o que está aqui no canto. Então vamos colocar aqui este lembrete, vamos colocar aqui também para enxergar lá. Agora a gente já consegue verificar todos os lembretes setados. Eu quero dar uma olhada também nessa opção aqui de tags, para ver como que funciona. E também esse daqui de universo. Então é muito fácil, basta esperar a mãozinha aparecer, clicar e arrastar para cima. Pronto. Vamos voltar aqui agora para ver como que fica. Agora, se eu clicar na opção de lembretes, ele mostra para a gente todos os lembretes que a gente setou nas nossas listas de atividades. Tem o lembrete e tem todos. E eventos do calendário, eu estou deduzindo que sejam os eventos que ele puxa do Google Calendário, mas ainda essa parte eu não testei. E ainda tem a opção de passado, deve ser lembretes passados, pelo que está escrito aqui, sim. Vamos voltar à nossa lista e colocar mais um lembrete para ver se aparece aqui. Agora vamos selecionar aqui, ó, caderno, que está dentro da sublista material escolar. Vamos lá embaixo, lembrete, e vamos adicionar aqui uma data. Agora vamos colocar para o dia 7 e vamos mudar o horário também. Vamos colocar aqui 10h41 da manhã, sem repetir, alerta um dia antes, salvar. E agora vamos voltar para a opção de lembretes. Realmente aparece aqui, ó, os 2 lembretes setados. Ainda nas nossas listas, agora vamos verificar como é aquilo lá de colocar tags. Vamos selecionar a tarefa e vamos buscar ali embaixo, tem a opção de tags. Vamos clicar em cima dela e, como não tem nada, vou digitar aqui pessoal. E agora clicar em criar tag pessoal. E ele criou. O tag pessoal está criado, eu seleciono, volto para lá. E agora podemos observar que o comprar leite está com o tag pessoal. Então é possível ainda
além de criar listas e sublistas, definir lembretes, ainda a gente consegue colocar tags. E aí quando a gente vai aqui nessa barra aqui lateral, a gente consegue filtrar pelos nossos tags todas as tarefas. E no caso aqui só tem uma que está listada, né? Dentro da lista casa, comprar leite está como o tag pessoal. E agora essa opção de universo aqui, quando a gente clica em cima, na verdade ele mostra a ligação aqui das nossas notas e tarefas. Pelo que eu estou vendo aqui, ó, ele está mostrando as listas no caso, não está mostrando as notas. A lista casa, a lista material escolar. Vamos dar um zoom aqui para ver melhor. Ele mostra para a gente que a lista material escolar está dentro da lista casa e ainda a gente tem a lista que é 3 de novembro de 2024. Então aqui no caso é apenas para a gente ver uma visão macro das nossas listas e a interligação delas. Agora vindo aqui em configurações, claro que não podemos faltar de observar se tem a opção de modo escuro, que é algo que muita gente usa aí. Realmente tem o modo escuro e fica todo escuro. Vamos ver como é que fica as listas com essa visão? Vamos aqui clicar aqui listas. Aqui estamos aqui na nossa lista de casa, o modo escuro como é que fica? Fica legal. É uma opção aí para quem gosta. Eu achei que ficou muito escuro. Voltando ainda em opções de aparência, podemos ver aqui que além do modo escuro, vamos voltar para o modo claro, ele tem modos personalizados aqui embaixo. Ó. Ele vem selecionado como esse daqui, Jetta, tem o modo clássico, usar esse tema, tem o modo Nino, que ele é meio alaranjado. Aqui em cima ele vai mostrando a diferença que fica em cada um dos módulos. E esse Trobo. Vou colocar o Trobo aqui para testar. É um azul. Vamos ver como é que fica a lista agora com esse módulo selecionado. Vamos dar um check aqui no papel só para ver aí. Quando a gente dá ainda um check, ele solta os confetes que você terminou aquela tarefa. E agora vamos testar a inteligência artificial desse cara aqui. Já que ele disse que tem inteligência artificial, vamos testar para ver como é que é. Qual a sua coisa ele está perguntando aqui? Vou colocar aqui, ó, gravar vídeo para o YouTube. Eu vou ser mais... Não, vamos deixar simples por enquanto. Depois eu vou fazer um outro teste que eu acabei de pensar aqui. E aí a gente seleciona. E aí aqui embaixo, pessoal, ó, tem uma opçãozinha de IA. Não sei se dá para ver aí na tela. Deixa eu esperar para ver se dá tempo de dar um zoom. Eu vou clicar no botão agora. E aqui, quando a gente clica no botão de gerar inteligência artificial, ele explicar analogia, fazer curto, longo, atuar como editor, sugerir algumas opções de título, corrigir, traduzir. Não, eu queria... Na verdade, eu queria tarefas. Eu acho que eu tenho que voltar para lá e criar como tarefa. Vamos voltar então lá. Vamos alternar para tarefa. Agora vamos clicar em cima de novo. Já está selecionado no caso. Clicar ali para selecionar. E clicar no botãozinho. Agora sim. Aqui, ó. Dividir em tarefas. Então é interessante. Então se a gente não deixa selecionado como tarefa, só como tópico, tem todas aquelas opções. Quando a gente coloca a opção que a gente vai usar, o inteligência artificial para tarefa, ele aparece a opção de explicar, dividir em tarefa, tornar os to-dos mais acionáveis, corrigir gramática e traduzir. Vamos dividir tarefa. Eu quero ver isso daqui. Agora ele está gerando para a gente. Aí ele já preparou todos a lista de coisas que a gente tem que fazer, por isso que ele chama de coisas, né? A lista de coisas que a gente tem que fazer para terminar aquela tarefa. E aqui ele colocou planejar conteúdo, escrever roteiro, selecionar. Então o Tools é uma ferramenta bacana que ele pode subdividir ainda as tarefas que você tem para fazer em subtarefas geradas diretamente por inteligência artificial, sem fazer integração com nenhuma outra chat de inteligência artificial. Está dentro dele, no plano gratuito, que pelo que eu estou vendo aqui, o plano gratuito tem muita coisa acessível para a gente. E aqui eu consigo gerar novamente, ou substituir ou inserir. Eu vou clicar em inserir e agora, olha só, apareceu tudo lá. Gravar vídeo para o YouTube, já está tudo ali. Então eu vou criar uma outra lista aqui, ó. Roteiro. Roteiro para vídeo do app Tools. Vou clicar em cima aqui, vou alternar para tarefa. Ó, pessoal, só um detalhe interessante, a gente consegue ainda, dentro da nossa lista, alterar aqui, ó, alterar. A gente consegue alterar para um cabeçalho, por exemplo. Posso colocar aqui, ó, H1, vou voltar lá para o cabeçalho, tem outras opções também. Eu posso deixar em negrito, já estava em negrito na verdade. Deixar em negrito e, deixa eu ver aqui, tem outra opção de
destacar, ó. Consigo destacar ainda de outra cor. Olha só que interessante. E aí embaixo agora desse cabeçalho eu consigo ir colocando outras listas para ficar melhor, a melhor visualização das tarefas que a gente tem para fazer. E agora eu criei de novo a mesma coisa, porque eu deixei aquele em cima como cabeçalho. Então eu escrevi de novo, vou alterar para tarefa aqui. E eu quero ver como é que se comporta a inteligência artificial para algo mais específico. Eu estou falando agora que é um roteiro para esse aplicativo aí. Vamos ver se ele entende que é isso aí. Dividir em tarefa, tá gerando. Olha, interessante pra caramba, hein, pessoal. Ele gerou mesmo aqui toda a etapa do roteiro. Eu vou começar a utilizar isso daqui para os meus vídeos também, para verificar se é bem aplicável. Eu vi aqui que ficou uma lista gigante de coisas: roteiro, introdução, apresentação das funcionalidades, demonstração da interface, blá, blá, blá. Tá, depois eu vou conferir se eu falei tudo isso aqui para vocês. Ainda na nossa lista casa, que dentro dela tem a lista, sublista material escolar, a gente pode clicar aqui, ó, e aí tem a opção de compartilhar lista ou colaborar, ou colaborador, né, pelo que eu estou entendendo. Então se a gente clicar aqui em colaborador, a gente pode adicionar outros usuários do Tools para estar acessando a mesma lista. Eu ainda consigo colocar uma foto de capa, deixar ele público ou publicar no Tools Word. Vou mostrar para vocês já o que é isso aqui. Aqui aquelas visões que eu falei para vocês, que a gente tem as visões que a gente verificou mais cedo. E aqui em mais opções a gente consegue escolher aqui a opção de ordenar sublistas no topo da lista e mostrar círculo do progresso. Vou deixar habilitado isso. Coloquei uma fotinha de capa aqui, pessoal, só para ver como é que fica o layout da nossa lista. E lembrando, se a gente quiser criar mais listas, a gente vai lá na opção lista lá em cima e clica em nova lista e a gente vai gerando uma nova lista que já apareceu ali embaixo, tá? Sobre aquela opção de publicar no Tools Word, aqui embaixo a gente tem a opção de início, que aí ele tem tipo uma página inicial, um resumo de tudo que a gente está fazendo no Tools. Tem a opção de hoje, o que a gente fez no dia de hoje ou criou de lista, e tem a opção de mundo. Quando a gente clica aqui na opção de mundo, a gente está aqui em coisas. Então tudo isso daqui que está publicado aqui é material que outras pessoas publicaram e escolheram aquela opção de publicar no Tools Word. Então isso daqui são outros usuários desse aplicativo Tools que publicaram aberto para qualquer um que seja usuário desta plataforma, deste aplicativo. E se a gente vai em listas, a gente ainda observa aqui listas de outros usuários que publicaram lá para qualquer outra pessoa ter acesso. Olha aqui, por exemplo, vamos entrar nessa daqui que tem um gráfico. Então se a gente entra aqui dentro da lista dessa pessoa que deixou público, a gente consegue ver a lista. Interagir, a gente consegue até interagir, ó. Tem até um coraçãozinho para a gente curtir. A gente consegue dar até uma gorjeta para a pessoa e fazer um comentário. A gente consegue até salvar essa lista aqui, ó. Então estou entendendo que a gente pode usar essa lista como modelo depois. É isso mesmo, pessoal. Quando a gente clica nos 3 pontinhos lá daquela lista, clica em mais, tem aqui a opção de fazer uma cópia. Então a gente pode observar outras listas públicas por outros usuários e copiar aquilo lá como modelo para a gente se organizar e não partir do absoluto zero no nosso Tools. Então, além da opção de coisas e listas, tem a opção de modelos, que são modelos salvos e publicados por outros usuários. Por exemplo, tem esse modelo aqui de hábitos que a pessoa fez. É um modelo bem curtinho, mas ele deixou público aqui para quem quiser acessar. Então veja que ele criou aqui a lista, fez aquele cabeçalho que a gente mostrou para vocês, fez a divisão e colocou por cores, né? O destaque ele fez com cores, colocou até emojis ali para ilustrar melhor. E tá até aqui, ó, pessoal, aparece já de cara. Aquilo lá foi no modelo de listas, tem aquela opção dos 3 pontinhos, mas aqui já tem já direto o botãozinho, ó, usar como modelo. A gente pode clicar aqui e usar isso aqui como modelo da nossa lista que a gente for criar no nosso Tools. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Já tinha ouvido falar desse aplicativo de lista de tarefas e coisas e notas? Não? Então comente aqui qual que você utilizava antes e o que você está achando desse aplicativo. Testa e depois volta aqui e comenta. Traga outras ideias de aplicativos para a gente testar aqui e trazer um review para você. Acompanhe outros vídeos aqui do canal, tem bastante conteúdo interessante para você. Se inscreva, curta e compartilha. Até a próxima!